noite a todos meus irmãos. Que Deus e Jesus possam estar conosco neste instante, em nossos pensamentos e sentimentos, nos trazendo muita paz e harmonia. Nesta noite, vamos conversar um pouco sobre uma parábola que nos trouxe o nosso Mestre Jesus. Esta parábola recebe o nome de O Fariseu e o Publicano. Mas afinal, o que é uma parábola? Uma parábola é uma palavra de origem grega e ela tem como significado colocar ao lado, ou seja, comparar. Então a parábola ela é uma narrativa que tem como objetivo transmitir algumas verdades que são, de certa forma, indispensáveis de serem compreendidas. Durante os 3 anos de sua vida pública, Jesus passava suas noites no alto dos montes, em sintonia com o infinito, e dessa conexão com o reino de Deus que surgiram as parábolas. Mas por que Jesus falava por parábolas? As parábolas elas foram utilizadas como um meio didático de aprendizado dos conceitos dessa doutrina que Jesus estava trazendo. Ela foi trazida nesta forma para que fosse de mais fácil compreensão para o povo daquela época. Então, Jesus fazia comparações com situações que eram mais comuns à vida das pessoas daquela época. Então, usava a pesca, a colheita, a semeadura, as festas de casamento, o pastoreio, situações do cotidiano que estavam mais próximas ao povo daquela época. Então, quando a gente lê uma parábola, quando a gente vai analisar uma parábola, nós não podemos ficar restritos ao sentido literal das palavras que são trazidas. Nós precisamos buscar a alegoria que são trazidas nessas parábolas, a ideia espiritual que nos traz aquele texto. Então, antes que nós possamos ler e discutir a nossa parábola da noite de hoje, é importante que nós saibamos quem eram os fariseus e também quem eram os publicanos. Fariseu é uma palavra que vem do hebraico e significa divisão, separação. É o nome dado a um grupo de judeus que são devotos ao Torá. E eles formavam uma das mais influentes seitas judaicas à época de Jesus. É importante ressaltar que eles desempenhavam um papel muito ativo nas controvérsias religiosas daquela época. Eles eram pessoas muito estudiosas e eles eram realmente os conhecedores das leis, principalmente daquelas trazidas por Moisés. Já os publicanos eram aqueles responsáveis pela colheita dos impostos das províncias do Império Romano daquela época. Então, durante a dominação romana, foi o imposto, essa forma tributária, que os judeus mais dificilmente aceitaram. Isso causava diversas irritações entre eles. Eles tinham, então, horror ao imposto que eles tinham que pagar ao Império Romano. Então, por consequência desse horror ao imposto, eles descontavam esse horror naqueles que os cobravam, que eram publicanos. Mas os publicanos eram hebreus como eles, eram judeus como eles. Mas, dada a situação, era necessário que se colhesse estes impostos ao Império Romano. Então, dadas essas explicações, vamos à nossa parábola. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe,
nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Essa passagem ela pode ser encontrada em Lucas, no capítulo 18, versículos 9 a 14, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Essa parábola que nós acabamos de ler, ela coloca em destaque os malefícios, principalmente do orgulho, e alguns benefícios que nos trazem a humildade. Também nos faz refletir que o processo evolutivo que nós estamos, o processo evolutivo existente no nosso planeta, ele segue um mecanismo básico de autovalorização e de autopreservação de nossas experiências. Ou seja, nós precisamos adquirir certos conhecimentos para que possamos aprender alguns valores morais. Por meio das nossas diversas reencarnações, nós podemos desenvolver os nossos valores da inteligência e também o nosso aperfeiçoamento moral. O nosso aperfeiçoamento moral, a partir do momento em que o espírito começa a valorizar os bons sentimentos, a conduta reta, o respeito aos semelhantes e às suas necessidades, passa a ser almejado como processo evolutivo. Sobre a prece, nos alerta Emmanuel, no livro Pérolas do Além, que ela deve ser cultivada não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas para que inunde os nossos corações de coragem e de paciência. Bom, vamos agora então analisar alguns fragmentos dessa parábola. O primeiro fragmento diz o seguinte: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Lucas capítulo 18, versículo 9. Nós termos confiança em nós mesmos não representa algo de ruim. Muito pelo contrário, demonstra a confiança no que sabemos e na fé a qual nós nos abraçamos. O que Jesus busca ponderar nesse versículo é sobre alguns excessos de confiança que podem levar as pessoas a se julgarem como referência de justiça. A isso nós devemos ter cuidado. Este comportamento nutrido pela vaidade, pelo orgulho, eles podem nos transformar em pessoas presunçosas e também arrogantes, nos levando muitas vezes a desprezar os outros pelo que pensam ou pelo que fazem. Como dito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 11, o orgulho é o terrível adversário da humildade. É o orgulho uma das grandes chagas da humanidade, se não for a maior. Seguindo o próximo fragmento. Subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Lucas capítulo 18, versículo 10. Os personagens que aparecem nessa parábola são elementos de destaque da sociedade daquela época. Os fariseus, como a gente comentou anteriormente, eles costumavam ser pessoas mais cultas. Eles eram considerados homens justos, porém, eles eram bastante vaidosos de todo esse saber que eles possuíam. E eram considerados, então, pela sociedade da sua época, como sendo o verdadeiro homem de bem. Já os publicanos, eles não representavam uma casta sacerdotal, assim como representava o fariseu. Eles eram, então, considerados pela sociedade mundanos. Eles eram considerados mais ligados aos bens materiais. Isso porque eles eram os responsáveis por coletar aqueles impostos. E então eles eram muito julgados pela sociedade devido a esses motivos. A ilustração desses personagens, ela parece, de certo modo, ser proposital. Ela nos permite refletir
se o programa de melhoria que nós estamos seguindo, que nós estamos empenhados, se nesse plano nós estamos colocando em prática as lições edificantes que nos são enviadas pelo plano maior. Certamente que nosso desejo maior é de seguir o comportamento do publicano, né? No fato de como ele se eleva a Deus, de como ele ora. Porém, a gente deve ficar atento que nós, dentro de nós, trazemos ainda muitas características da postura daquele fariseu. E cabe também a cada um de nós olhar para dentro de nós e avaliar essas atitudes, para que cada vez mais elas se assemelhem a essas atitudes do publicano, de olhar dentro de si mesmo e saber reconhecer naquilo que estamos errando. E principalmente de buscarmos melhorar isto que estamos errando a partir do momento que nós reconhecemos. Isso, né, seria então a nossa reforma íntima. É isso que nós devemos buscar. Perceber estes sentimentos, estas atitudes que estão ainda dentro de nós e que cometemos muitas vezes sem pensar e tentar modificar estas ações. Isso nos assemelhará, nos tornará muito mais próximos de Deus. O templo, né, o local onde ocorreu ali o encontro do fariseu e do publicano, ele normalmente é entendido como um espaço sagrado, destinado às práticas religiosas, ao louvor, ao agradecimento, às súplicas de Deus. Nessa passagem nós podemos ver um significado subjetivo para este templo. Um templo significado indicando o centro ou a essência das nossas cogitações íntimas, onde nós trazemos gravados os nossos sonhos e ideais. O Espiritismo nos ensina que conforme nós formos evoluindo, nós iremos também santificar este templo íntimo, aperfeiçoando nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas palavras e também as nossas ações. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 18, versículos 11 a 14. A oração do fariseu tem algumas expressões um tanto quanto infelizes que refletem, sobretudo, o orgulho religioso. Parece que só por ele ser religioso ou por ser praticante de alguma religião, ele seja de alguma forma melhor que alguém. Sobre a posição do corpo de se estar em pé, na antiguidade, essa era uma das formas de demonstrar, de certa forma, respeito perante Deus. Hoje nós sabemos que não reflete nenhum tipo de respeito ao orar. O que nós devemos estar atentos é a nossa postura íntima no momento em que nós oramos, vigilante aos nossos pensamentos e sentimentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, itens 1 e 2, encontramos a afirmação: quando quiserdes orar, entrai ao vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Diz também que quando nós nos apresentarmos para orar, se tivermos algo ou alguma coisa contra alguém, que nós possamos perdoá-lo, a fim de que nosso Pai que está nos céus possa também redimir os nossos pecados. Observando dessa forma, percebemos que
não temos a necessidade de estar em um templo fisicamente, seja ele qual for, para que nós possamos falar com Deus. Deus está sempre conosco. Basta que nós elevemos os nossos pensamentos e sentimentos a Ele. O fariseu, durante sua fala, não pronunciou uma oração propriamente dita. O que ele fez foi basicamente uma autolouvação, que nós podemos identificar quando ele diz: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Tá? Essas frases só comprovam que ele estava se comparando com o próximo, dizendo que ele não era talvez tão pecador quanto o próximo. E esse não deve ser o objetivo de nossas orações, de nossas preces. O que vale dentro das técnicas, preconizadas para uma boa oração é o sentimento vigorante. No momento em que estivermos orando, de nos colocarmos em estado de humildade e de receptividade também. Assim como fez o publicano, que se mantinha numa posição humilde de respeito, estando longe, e ao se dirigir em prece a Deus, que possamos assumir também essa humildade. Ironizar, fazer comparações infelizes, isso é fugir dos padrões a que nós devemos nos revestir. A personalidade vaidosa e orgulhosa do fariseu revela também, de certo modo, um preconceito e discriminação quando ele se compara ao publicano. Trata-se, especificamente, de um religioso distanciado do seu papel de orientador espiritual. Porém, sobretudo, a postura do fariseu nos transmite também uma grande lição. Nós devemos ter muito cuidado para que não nos julguemos melhores do que os outros, apenas porque nós ocupamos talvez uma posição de destaque no nosso meio profissional, no nosso meio social. O que nos diferencia, são as nossas qualidades do espírito. Isso sim é importante. No seu monólogo com o Senhor, o seu monólogo com Deus, o fariseu também se vê como uma pessoa justa quando afirma: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Percebe-se, então, que o seu foco de interesse não era a difusão e a vivência da palavra de Deus, mas as manifestações de um culto externo. E onde na lei de Deus diz que um homem se torna melhor que o outro por jejuar 1 ou 2 vezes por semana, ou das colaborações a que dá à sua igreja? Jesus aprova o comportamento do publicano e diz que este retornou justificado para casa. Além da atitude humilde que ele apresentava, o publicano demonstra também que conhece os seus defeitos. Ele sabe que é pecador. Daí ele nem ousar levantar os olhos para o céu. Para finalizar, o último versículo do texto de Lucas: porque qualquer um que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, nos faz refletir que a humildade, que eu diria ser possivelmente a mais difícil das virtudes a ser conquistada no nosso atual mundo, que ainda é um mundo muito governado pelo materialismo, um mundo que ainda hoje enfatiza o orgulho e a vaidade, essa humildade ela pode ser exercitada, de certa forma, por meio do serviço ao semelhante. Em nome de Jesus, como bem nos esclarece um irmão espírito do irmão X no livro Pontos e Crônicas e Pontos e Contos. Onde está a humildade à disposição para servir fielmente a Jesus? O verdadeiro humilde, embora conheça a insuficiência própria,
Declara-se escravo da vontade do Senhor para atender-lhe aos sublimes desígnios, seja aonde for. E se essa frase está contida, então, no livro Pontos e Contos do irmão, pelo Espírito Irmão X, Humberto de Campos, no capítulo 41, A Tarefa Recusada. Meus irmãos, que então possamos refletir com essa parábola e com os ensinamentos, tantos outros trazidos por nosso Mestre Jesus. Agradeço primeiramente a todos pela paciência e disposição de estarmos juntos nesse momento em pensamentos e sentimentos. O conteúdo que eu apresentei na noite de hoje nessa exposição pode ser encontrado no livro do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, no livro 2, e que Deus e Jesus possam estar conosco hoje e sempre nos nossos pensamentos e sentimentos, que possamos rever um pouco das nossas atitudes, principalmente neste momento que temos um maior tempo hábil para fazer isso, que possamos colocar a mão em nossas consciências, rever nossos atos, rever atitudes sim, e ver naquilo que possamos melhorar, para que todos nós juntos possamos adentrar neste novo mundo, esse novo mundo de regeneração, e que nos será também muito benéfico. Então, muito obrigado mais uma vez, e estejam todos com Deus. Que assim seja.